Thaís Brianese. Boa noite, Thaís. Boa noite, Anelise, Dilson e ouvintes da Voz do Brasil. Thaís, como os ministérios pretendem uniformizar esse tratamento dado aos imigrantes e turistas? A diretora do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Isaura Miranda, explicou que as regras são únicas, mas cada estado tem uma interpretação delas. Por isso, é preciso buscar um consenso, um entendimento comum. A estratégia do governo é discutir essa legislação com os chamados agentes públicos de fronteira, ou seja, com os policiais federais e os policiais rodoviários federais. Bem, Thaís, você pode dar um exemplo dessa diferença de entendimento? Claro, Dilson, eu vou repetir o exemplo dado pela própria Isaura Miranda. O Brasil assinou a Convenção 108 da Organização Internacional do Trabalho. Ela diz que um tripulante de navio estrangeiro, quando possui carteira de marítimo, não precisa de autorização do Ministério do Trabalho para atuar no país. No norte, a Polícia Federal entende bem essa norma, mas no Rio de Janeiro, ela muitas vezes multa sem razão esses trabalhadores estrangeiros. Mas se o problema é nacional, por que só os policiais do norte estão participando do seminário? Olha, Nelisa, haverá também seminários nas outras regiões do Brasil. Aliás, em janeiro aconteceu um em Bagé, no Rio Grande do Sul. Este de Manaus, que terminou hoje, já é o segundo seminário internacional de políticas migratórias e atendimento ao turista. Thaís, alguns turistas reclamam que existe muita burocracia para entrar no Brasil. O governo tem intenção de facilitar esse processo? Tem sim. Existe a ideia de se fazer uma nova lei de estrangeiros. Há uma proposta em discussão. Ela já foi submetida a consultas públicas, mas ainda não está pronta. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Barreto, esse projeto de lei só deve ser enviado ao Congresso Nacional em setembro ou outubro. Na melhor das hipóteses, ele será votado até o final do próximo ano. Que mudanças esse projeto deve sugerir, Thaís? Uma delas é a possibilidade de pedir pela internet a autorização para entrar no Brasil. A outra é o aumento do tempo permitido entre a obtenção do visto e a chegada do estrangeiro ao nosso território. Hoje esse prazo é de 90 dias. A proposta é que suba para pelo menos 180 dias até um ano, de acordo com a situação. Assim, o Ministério do Turismo espera atrair mais turistas para cá, porque visitante significa emprego e renda para o morador local, Annelise. No ano passado, a gente recebeu 5.385.000 turistas estrangeiros no Brasil. Pelos cálculos do Banco Central, eles gastaram aqui cerca de 3.861 bilhões de dólares, o que significa mais de 8 bilhões de reais. Obrigada, Thaís, por suas informações aqui na Voz do Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, mostrou que 928 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no sul do Amazonas em 2005. Um número superior aos 750 quilômetros quadrados estimados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para o estado inteiro. Segundo o mapeamento, em 2005, o desmatamento foi menor do que no ano anterior. Os dados do CIPAM revelam também que o desmatamento total acumulado no sul do Amazonas até 2005 é de 12.445 quilômetros quadrados, o que representa cerca de 3,2% da área total da região. 7h17. Repintar as faixas nas estradas e trocar as placas de sinalização. Essas ações fazem parte do programa de sinalização nas rodovias federais que começa nesta segunda-feira em todo o país. Orivando Afonso da Silva é motorista de carro em Brasília há 33 anos. Ele conta que várias vezes já atrasou sua viagem por causa da falta de sinalização nas estradas. Eu vinha próximo depois a Águas Lindas, bem próximo, aí tinha uma estrada e a placa, alguém passou, derrubou. Aí eu errei, eu andei 20 e tantos quilômetros e tive que voltar, então deu 40 e poucos quilômetros. Repintar e trocar placas de sinalização. Essa é a ideia do ProSinal, que começa a funcionar a partir desta segunda-feira em todo o país. Ideraldo Luiz Caron é diretor de infraestrutura do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo ele, os trabalhos de sinalização serão realizados mesmo em rodovias que ainda têm de passar por recuperação. Nelas serão feitas sinalizações provisórias.
Caron disse ainda que outro programa será realizado dentro do Prosinal. O programa Tráfego Inteligente quer unir o controle da velocidade com a sinalização. Nas lombadas eletrônicas que estamos instalando, vamos tentar e estamos fazendo uma articulação do controle de velocidade com a sinalização, ou seja, os mesmos equipamentos que controlam a velocidade, eles podem também mandar mensagens para a implantação delas nestas placas, orientando o usuário. Porque além de verificar a velocidade, essas lombadas também contam os carros, contam os veículos que passam naquele local. Então, se o volume de tráfego está aumentando muito, isso significa que a rodovia está com uma fluidez melhor, esta mensagem vai para a placa em tempo real e passa a ter uma mensagem então ao usuário indicando que naquela rodovia o tráfego está lento. O programa de sinalização nas rodovias federais vai custar 275 milhões de reais. Ao todo, 55 metros quadrados de placas e 24 mil quilômetros de faixas serão trocados. De Brasília, Milena Assis. O Ministério do Desenvolvimento Social identificou possíveis problemas no cadastro do programa Bolsa Família. Um levantamento do cadastro único dos beneficiários feito no mês passado apontou que 50 mil pagamentos podem ser irregulares, ou seja, uma pessoa pode estar recebendo 2 vezes o valor a que tem direito. Isso pode acontecer no caso de alguém fazer o cadastro em 2 cidades diferentes, por exemplo. Outra possibilidade para isso é que existam pessoas que têm o mesmo nome igualzinho, os chamados homônimos. Independente do motivo, esses 50 mil benefícios foram bloqueados e estão sendo investigados. O cadastro único é um instrumento usado pelo Ministério para identificar as famílias que recebem algum benefício social. Por isso, o programa Bolsa Família é o maior usuário do cadastro, que é preenchido nos 5.565 municípios de todo o país. O diretor de operações do Ministério, Antônio Carlos Júnior, explicou que para evitar a duplicidade de registros no cadastro, a relação de beneficiários é frequentemente analisada. O cadastro, ele é um cadastro dinâmico, né? Você tem sempre alterações, né? Acabamos recentemente um processo de atualização cadastral, né? Onde se procurou atualização de renda, onde se procurou atualização de endereço. Nós temos a questão das condicionalidades, né? Onde você tem que registrar os filhos, né, com perfil de até 16 anos, para que a gente acompanhe as condicionalidades de saúde, educação, frequência escolar, vacinação, a questão da nutrição. O governo bloqueou os pagamentos e está checando as informações. A expectativa é que até o fim do mês, os resultados desta investigação resultem na confirmação de homônimos e no cancelamento dos benefícios caso existam fraudes. Para evitar ainda mais duplicidades, o Ministério vem fazendo a migração de cadastros de programas remanescentes, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás ou Cartão Alimentação. Este trabalho deve estar concluído, segundo o diretor, até dezembro de 2006. Do Rio de Janeiro, Cristina Índio, do Brasil. Voz do Brasil! Intelectuais e representantes do Brasil e da África apresentaram nesta sexta-feira as propostas que vão fazer parte da Declaração de Salvador. O documento foi divulgado no encerramento da 2ª Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, que aconteceu na capital baiana. A Declaração de Salvador propõe que o governo brasileiro e a União Africana, organizadores da conferência, criem um Centro Internacional da África e da Diáspora. O órgão funcionaria como ponto de referência para ampliar a cooperação entre as organizações e instituições acadêmicas, intelectuais e artísticas da África e dos países com afrodescendentes, os chamados países da diáspora. A declaração propõe que sejam realizados em conjunto reuniões setoriais, projetos científicos, seminários, manifestações artísticas e encontros de jovens, a fim de que seja criado um pensamento africano mundial. O documento pede ainda que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, inclua em seu programa e orçamento de 2008 e 2009 e em sua estratégia até 2013, apoio para a realização de outras conferências. A conferência reuniu desde terça-feira em Salvador, na Bahia, mais de 2.000 pessoas, sendo que cerca de 280 vieram da África. Foram debatidas as perspectivas de cooperação entre os países da África e as nações que receberam populações negras. E estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os chefes de Estado de Gana, Cabo Verde, Jamaica, Botsuana, Guiné Equatorial e Senegal, além do vice-presidente da Tanzânia. De Salvador, Irene Lobo.
A nossa última matéria da série especial sobre comércio exterior vai ser veiculada na segunda-feira e vai mostrar para você como estão as negociações da rodada de Doha. Na semana que vem, o presidente Lula participa da reunião do G8, grupo que reúne os 7 países mais ricos e a Rússia, onde vão discutir os principais impasses nas negociações que pretendem diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo. O contribuinte que não recebeu a restituição do imposto de renda referente a 2005 e 2004 já pode consultar se saiu da malha fina. A lista está disponível no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300 78 0300. A ligação é paga. O dinheiro para os mais de 11.500 contribuintes já será depositado na próxima semana. Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. Projeto quer trocar dias de estudo de presos por tempo de liberdade. Agricultores já podem pedir prorrogação de pagamento do PRONAF. 200 milhões de reais são liberados para a segurança no país. 100 milhões de reais vão para São Paulo. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás. Com sonoplastia de Leleco Santos, produção de Ellen Bernardes e Rosenilde Evangelista. Edição Dini Moraes e Daniela Almeida. Voltamos na segunda-feira com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Boa noite e até lá. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, bom final de semana. Voz do Brasil. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Trabalhadores não podem apresentar proposta de compra da Varig. Tribunal Superior Eleitoral adquire 25 mil novas urnas eletrônicas. Decisões do Supremo poderão ser consultadas em outros idiomas. A presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, visitou na tarde desta sexta-feira a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ela se reuniu com a direção da biblioteca para conhecer o processo de conversão digital do maior acervo da América Latina. Até o final do ano, o Supremo pretende lançar sua biblioteca digital. O acervo da Biblioteca do Supremo conta com cerca de 100 mil itens, entre livros, periódicos, multimeios, mapas e outros impressos. Um convênio entre o Supremo e a Fundação Alexandre Guzmão vai disponibilizar no site os resumos de decisões da Casa em outros idiomas. O objetivo da iniciativa é divulgar a jurisprudência constitucional brasileira em outros países. Pelo acordo, uma equipe de técnicos da Fundação, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, vai traduzir inicialmente os resumos para o francês e o espanhol. O Supremo já vem trabalhando na tradução para o inglês. Tribunal Superior Eleitoral adquire 25.500 novas urnas eletrônicas e comemora 10 anos de uso do sistema. A votação eletrônica no Brasil completa 10 anos nas eleições de outubro. A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, atingindo cerca de 33 milhões de eleitores. Uma década depois, a expectativa é de que quase 126 milhões de eleitores utilizem a urna eletrônica para votar. Para as eleições desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral adquiriu um novo lote de 25.538 urnas já dotadas de leitor biométrico, que permite a identificação digital do eleitor. Esse recurso, no entanto, não será usado nessas eleições. As novas urnas facilitam a transição para a tecnologia da identificação digital do eleitor a ser adotada no futuro. As novas urnas serão encaminhadas para os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Do TSE, Sérgio Oliveira. A presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, arquivou a ação da Ordem dos Músicos do Brasil, que pedia a anulação da regra que proibiu os showmícios. A regra consta da chamada mini-reforma eleitoral. Os músicos alegaram que a proibição é inconstitucional, pois contraria a livre expressão de atividade artística e o exercício do trabalho como direito social do indivíduo. Ao negar o pedido, a ministra Ellen Grace observou que os conselhos e ordens profissionais não têm legitimidade para propor ações dessa natureza.
Acusados de trazer chineses clandestinamente para o Brasil vão aguardar julgamento em liberdade. A decisão é do Tribunal Regional Federal em Brasília. Os acusados foram presos na cidade de Jataí, em Goiás, durante uma blitz da Polícia Estadual. O grupo, composto de um brasileiro, um argentino e 2 bolivianos, estava em um ônibus com destino a São Paulo, introduzindo 13 chineses sem documentação no país. Os clandestinos foram encaminhados de volta à China assim que a irregularidade foi constatada. Os acusados, no entanto, ficaram detidos. Ao ter o pedido analisado pela terceira turma do TRF, os réus estrangeiros alegaram que a instrução criminal apresentaria vício, porque seus depoimentos não foram acompanhados por intérprete. A turma concedeu o pedido de liberdade, considerando que a pena prevista na legislação para este tipo de crime é a de regime aberto, mas determinou a liberação dos acusados apenas depois de colhidos os depoimentos. A decisão da terceira turma destacou que não pode haver o trancamento da ação penal, já que há fortes indícios de culpabilidade, inclusive com a confissão de um dos acusados de ter recebido dinheiro para trazer os chineses clandestinamente para o país. Do Tribunal Federal da Primeira Região, Samanta Salomão. Mãe acusada de jogar bebê na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, vai a júri popular. A decisão é do juiz do primeiro tribunal do júri, Nelson Messias de Moraes. A data do julgamento ainda não foi marcada. Ela foi denunciada pelo Ministério Público no dia 28 de janeiro deste ano. E agora vamos à última notícia. O juiz Luiz Roberto Ayub, da primeira vara empresarial do Rio de Janeiro, negou o pedido do Sindicato Nacional dos Aeronautas para que os trabalhadores apresentassem proposta de compra da Varig à Assembleia de Credores. Segundo o juiz, a petição não chegou a tempo. O documento foi juntado ao processo após a divulgação do edital de convocação da Assembleia, marcada para a próxima segunda-feira. Na ocasião, os credores devem avaliar a oferta de compra feita pela empresa Varig Log. O novo leilão da Varig está previsto para acontecer na próxima quarta, dia 19. As notícias do Poder Judiciário terminam aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção do Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Heráclito Fortes critica o governo por liberar pouco dinheiro para a segurança pública. De que adianta se votar e se cumprir prazo de votação, se o governo não honra nas liberações? Planalto já gastou neste ano 69 milhões a mais que no ano passado, reclama José Jorge. A maior parte das despesas refere-se a pessoal, diárias de viagem, aluguel de carro e publicidade. Cibá Machado teme que o orçamento impositivo facilite irregularidades na liberação de emendas parlamentares. Boa noite. O senador Heráclito Fortes, do PFL piauiense, reclama que o governo libera pouco dinheiro para a segurança pública. De acordo com o Tribunal de Contas da União, no ano passado, o governo liberou apenas 57% do dinheiro previsto no orçamento para o setor. Para Heráclito Fortes, isso faz do orçamento uma peça de ficção porque os investimentos não saem do papel. O Congresso cumpre a sua parte, mas o governo nunca cumpriu, nem vem cumprindo a parte dele. De que adianta se votar e se cumprir prazo de votação, se o governo não honra nas liberações? Já a senadora Heloísa Helena, do PSOL de Alagoas, disse que muitos governos estaduais, em especial de São Paulo, agiram de forma irresponsável em relação ao combate à criminalidade. Mas ela acha que o maior responsável pela crise na segurança é o governo federal, que este ano aplicou apenas 44% do dinheiro para o setor e apenas 18% do destinado ao sistema prisional. Heloísa Helena também se solidarizou com a população de São Paulo, que vem sofrendo com os ataques comandados pelo crime organizado. Os presídios brasileiros continuam alimentando o crime organizado nas ruas, matando policiais inocentes, pessoas inocentes aterrorizadas nas cidades do nosso querido estado de São Paulo e sei que em outros estados brasileiros também.
O senador Cibá Machado, do PT do Acre, teme que o orçamento impositivo favoreça irregularidades no uso de dinheiro de emendas parlamentares. O orçamento impositivo obriga o governo a fazer todas as despesas previstas na lei orçamentária e sua adoção foi aprovada em primeiro turno esta semana pelo Senado. Hoje, a lei apenas autoriza o governo a fazer essas despesas e o Executivo decide se libera as verbas ou não, inclusive a das emendas parlamentares. Mas com o orçamento impositivo, o governo terá que liberar as emendas e é isso que preocupa Cibá Machado. Se hoje ela é uma incerteza porque ela é autorizativa, os negócios feitos via as emendas parlamentares correm também o risco de não se concretizarem. E com o orçamento impositivo, estas emendas são obrigadas a serem concretizadas. E o comentário é que isto facilitaria ainda mais esse tipo de negócio. Já o líder do PSDB, senador Arthur Vigílio, acredita que o orçamento impositivo vai diminuir a possibilidade de negociatas envolvendo o orçamento. Ele implica em mais responsabilidade por parte do Congresso, que vai parar de votar uma peça que seja de ficção. Ele vai passar a votar aquilo que tem efetivo contato com a realidade. A proposta do orçamento impositivo precisa ser aprovada outra vez pelo Senado para ir ao exame da Câmara dos Deputados. O senador José Jorge, do PFL de Pernambuco, voltou a denunciar o aumento dos gastos do Palácio do Planalto. Estudo de técnicos do PFL com base no CIAF mostra que até junho o Palácio do Planalto já havia gasto 69 milhões de reais a mais que todo o ano passado. Para José Jorge, isso confirma que a máquina estatal está sendo usada na campanha de reeleição do presidente Lula. A maior parte das despesas refere-se a pessoal, diárias de viagem, aluguel de carro e publicidade, e os gastos pessoais do presidente e sua família. Diárias de funcionários e ministros dos Estados Unidos, na Europa, África e em países da América do Sul contribuíram para levar as despesas às alturas. Em instantes, crise no campo faz cair previsão da safra 2006-2007, adverte Iris de Araújo. O Congresso Nacional discute uma forma de garantir mais acesso da população negra ao ensino superior. Uma das opções mais polêmicas é a reserva de vagas raciais nas universidades públicas, conhecida como política de cotas. Na outra ponta, surge a discussão sobre as cotas sociais, que levam em conta o nível de renda como fator de reserva de vaga. O programa Conexão Senado traz o tema para debate desta segunda-feira, a partir do 12:30, pela Rádio Senado, www.senado.gov.br/rádio. Os agricultores estão sem dinheiro para levar adiante a lavoura que alimenta os 180 milhões de brasileiros, além de milhares de pessoas em outros países. O alerta da senadora Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, que está preocupada com os efeitos da crise do setor sobre a safra 2006-2007. Ela disse que a previsão da safra já foi revisada 5 vezes. De 126 milhões de toneladas em janeiro, caiu para 118 milhões de toneladas na semana passada. E entre fatores que puxam a produção para baixo, Iris de Araújo citou as variações climáticas e o fato da atual safra ter sido plantada com menor uso de tecnologia, porque os produtores estão descapitalizados. O produtor rural brasileiro perdeu cerca de 30 bilhões em renda desde 2003. O governo terá, sim, que abrir um novo ciclo de debates e reconstruir um pacote que realmente esteja em sintonia com o produtor rural. Afinal, só ele pode saber exatamente onde o calo aperta. A CPI do sanguessugas já está com a relação de 42 parlamentares supostamente envolvidos com a máfia das ambulâncias. A repórter Larissa Bortoni tem os detalhes. A lista foi encaminhada à CPI pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Com essa nova relação, chega a 57 o número de parlamentares a serem investigados pela CPI dos sanguessugas por suposto envolvimento na compra superfaturada de ambulâncias. O presidente da comissão, o deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, explicou que 15 parlamentares já foram notificados e os 42 restantes devem receber as notificações a partir de segunda-feira. A CPI
CPI recebeu também da segunda Vara da Justiça Federal de Mato Grosso cópia das 151 páginas do depoimento do empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoin. Ele é um dos principais acusados de participação no esquema e deve comparecer à CPI dos sanguessugas no dia 25 de julho. O relator da comissão, o senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, explicou por que é importante que Vedoin seja ouvido novamente. Alguns pontos deverão ser esclarecidos. E aí nós vamos trabalhar em cima exatamente de algumas falhas, alguns déficits que ainda necessitam ser esclarecidos. A inflação é maior para os idosos e menor para os mais jovens, revela a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, isso reforça a necessidade de o Congresso rejeitar o veto ao reajuste de 16,67% para os aposentados e pensionistas. O que não pode é tentarem dizer para mim que não há verba. Como não há? É um debate que a gente vem fazendo há 20 anos, ou se quiserem há 40 anos. E sempre a desculpa é a mesma. Ah, não tem verba. Então me digam, onde foi os recursos que foram arrecadados para a Seguridade Social, que não foi nem para a saúde, nem para a Previdência, nem para a assistência? O senador Sérgio Zambiase, do PTB Gaúcho, espera que os deputados aprovem logo o projeto do Senado, que faz de 29 de outubro o Dia Nacional de Combate à Psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória da pele não transmissível que atinge de 4 a 5 milhões de brasileiros. Segundo o senador, ela tem tratamento, mas afeta a qualidade de vida e a autoestima de seus portadores. Por isso, Zambiase elogiou o guia com informações sobre a psoríase e seu tratamento organizado pela Associação Nacional dos Portadores da Doença do Rio Grande do Sul. Entendemos que somente através do conhecimento poderemos combater a discriminação sofrida pelos portadores dessa doença psoríase. Jornal do Senado, redação e edição Luciomar Rodrigues, Márcia Torelli e Patrícia Novaes. Áudio Edgar Rosa e Fábio Calisto. Apresentação Osório Anquises e Ana Lu de Matos. Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite. Do TCU. Suspenso o contrato da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União determinou suspensão cautelar de concorrência pública da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, CEAPA-DF. O processo teve origem em representação em que o Ministério Público junto ao TCU aponta atos, fatos e argumentos que comprovariam a ilegalidade do ato praticado pela CEAPA-DF. O certame tem por objeto a execução com recursos federais de estudos complementares de impacto ambiental, detalhamento de projetos e execução de obras e serviços para reestruturação e desenvolvimento de áreas irrigáveis na bacia do Rio Preto, no Distrito Federal. A CEAPA-DF decidiu atribuir a uma construtora, em detrimento de outra, a continuidade da execução das obras objeto de contrato celebrado em decorrência de edital de concorrência pública. Foi determinado ainda à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal que se pronuncie no prazo de 15 dias sobre o teor da representação. Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados. MP vai renegociar dívidas de produtores rurais. Crimes contra agentes de segurança poderão ser punidos com mais rigor. MP que reajusta as aposentadorias vence dia 10 de agosto. A medida provisória que reajusta os proventos de aposentados e pensionistas perderá validade antes do previsto. A repórter Georgia Moraes explica o porquê. Com o cancelamento do recesso parlamentar de julho, a medida provisória que concede 5% de reajuste a aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo perde a validade no dia 10 de agosto, antes do previsto, que seria no dia 24. Mesmo diante do impasse em torno da votação da matéria, o governo federal garante que o aumento será mantido. O líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana, afirmou que o governo já estuda alternativas caso o Congresso não vote a medida provisória a tempo. Agora, eu quero tranquilizar os aposentados de que, evidentemente, se esta intransigência do PSDB e do PSL nos levarem a um impasse que não permita a votação da medida provisória no dia 1, 2 e 3 de agosto, quando haverá um novo esforço concentrado, nós ou editaremos uma outra medida provisória ou utilizaremos alguma alternativa de decreto presidencial para garantir que esse 5%
continuem na conta dos aposentados, que aliás está sendo pago desde o início de abril. Governo e oposição não entraram em acordo em torno do valor do reajuste para os aposentados e pensionistas. A oposição defende um reajuste superior ao proposto pelo governo, de 16,6%, e os governistas afirmam que o percentual possível é de 5%. Na próxima semana, o presidente Aldo Rebelo reúne os líderes mais uma vez para tentar um acordo nas votações. De Brasília, Georgia Moraes. A Câmara teve 70% das sessões trancadas por MPs no primeiro semestre. Ouça mais detalhes na matéria de Paula Bittar. A Câmara dos Deputados teve 98 sessões deliberativas nesse primeiro semestre de 2006. 70% delas, ou seja, 69 sessões, estiveram trancadas por medidas provisórias. Os dados são da mesa diretora da Câmara, que informa ainda que o Executivo enviou 34 medidas provisórias, 12 delas referentes a planos e cargos de servidores públicos.